porque nós temos um convidado, que é o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que já está posicionado. Oi, prefeito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Eu é que agradeço, satisfação estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes e também um cumprimento ao Walter, a Zezé e a Rose. Bom, muito bem. Inicialmente, prefeito, a gente quer repercutir com o senhor, saber o que o senhor poderia nos dizer sobre a questão da derrota, né, do candidato Márcio França ao governo de São Paulo. O senhor que foi um dos coordenadores da campanha aqui para o estado de São Paulo. Se o senhor tem alguma coisa, se houve algum erro, não houve? Ele cresceu, chegou além do que se imaginava? Qual que é o diagnóstico que o senhor tem? Olha, Walter, você sabe que explicar a vitória é bem mais fácil que explicar a derrota, né? Mas eu quero primeiro cumprimentar aqui o candidato João Dória, que venceu as eleições. Eu acho que foi um pouco dos dois. Eu acho que teve algum erro nosso e teve também a virtude do nosso adversário, né? Eu acredito que não só eu, mas quem acompanha a política, porque muita gente nem acreditava que a gente fosse para o segundo turno, essa é a verdade, né? Eu me lembro quando começou a campanha, eu falava, olha, nós podemos crescer, podemos ir para o segundo turno. As pessoas ouviam por educação, mas muitas delas discordavam, né? O segundo turno mais provável era entre o Scaff e o Dória, que eram os candidatos mais conhecidos. Então, eu acho que foi um bom resultado. Teve um crescimento exponencial, uma diferença de votos da capital para o interior, por causa que o João Dória tinha uma rejeição maior lá na capital, que não chegava até o interior. E depois, no segundo turno, nós fizemos uma eleição parelha. Ontem, os analistas nacionais analisavam que foi a eleição mais disputada do Brasil. Na véspera da eleição, as duas pesquisas Ibope e Datafolha nos davam empatado e com uma leve vantagem. E aí, no dia da eleição, isso não ocorreu, né? A vantagem foi do nosso adversário, agora o governador eleito, João Dória. Mas eu acredito que o desempenho foi bom, mas não o suficiente para a vitória. Prefeito, o candidato Márcio França, ele ficou... assim, não foi muito bem pontuado em Campinas, né? Eu conversei com o secretário do senhor, o Vanderlei Almeida, no primeiro turno, e eu perguntei para ele se isso é um reflexo da gestão, da rejeição da gestão do senhor. Como que o senhor vê a derrota do Márcio França em Campinas? Olha, Rose, eu discordo. A gente fez uma avaliação das cidades do porte de Campinas e a cidade que o Márcio foi mais votado foi a cidade de Campinas. Quer ver? Até eu pedi para a memória, às vezes, falha. Se a gente pegar, por exemplo, olha... O senhor fala do porte, mas mas a diferença é que o senhor é o prefeito da cidade, é do PSB, foi o coordenador de campanha, então eu pego mais por esse ingrediente, não pelo tamanho de cidade. Então, é mais pelo ingrediente do senhor ser o prefeito. Vamos pegar por esse ingrediente. Isso, o Dória aumentou 90% os votos dele do primeiro para o segundo turno. O Márcio aumentou 155%. Né? Fica difícil se analisar só uma parte. O candidato mas deputado, pode responder tudo. O candidato a deputado mais votado da cidade foi um candidato nitidamente apoiado por mim, que teve o meu número quando eu disputei a eleição. O senhor está falando do estadual? Estadual. O Rafa. Né? O Luiz, embora tenha sido bem votado, não teve a votação suficiente, ficou como primeiro suplente. Agora, uma candidatura, eu apoiei intensamente a candidatura do Márcio, mas existe um fator que qualquer analista político observa, que se chama Bolsonaro, né? Foi no primeiro turno, pela primeira vez nós tivemos deputados federais, estaduais, mais votados em Campinas, que não são da cidade, que eram do 17, né? Foi a Janaína, por exemplo. E depois, no segundo turno, a gente teve por isso que eu falo da virtude do adversário. O Dória, ele percebeu que se ele não se agarrasse ali no Bolsonaro, ele poderia perder a eleição. Então, ele fez uma identidade com o Bolsonaro. E o nosso partido cometeu um erro, que eu fui contra. Nacionalmente, eles declararam apoio ao PT, liberaram São Paulo. Em São Paulo, nós ficamos neutro. Mas o nosso adversário teve a habilidade de fazer uma coisa que ninguém esperava. Por exemplo, se você pegar Campinas, eu disputei as duas eleições contra o PT. O PT nitidamente é meu adversário, a oposição na Câmara. As duas eleições que eu disputei, o candidato assim mais próximo na disputa era do PT.
E para você ter uma ideia, a pessoa que corta meu cabelo há muito tempo, eu sentei lá, eu votei no primeiro turno, mas no segundo turno eu estou em dúvida, porque vocês estão junto com o PT. Então, quando uma coisa pega na política, é muito difícil você desgrudar, né? Então, eu não faço assim uma análise voltada mais para esse lado assim, local, de gestão, não. Aliás, eu vejo assim, o desempenho, e uma outra coisa que eu digo, a primeira vez que o Márcio França teve em Campinas, eu andava com ele na rua, eu precisava, olha, esse aqui é o governador, é o Márcio França. Ele é desconhecido. Ninguém conhecia. Mas houve um envolvimento grande dos prefeitos. O senhor chegou a reunir metade dos prefeitos aqui em Campinas, ele tinha a máquina na mão, que são coisas que sempre contou e eu acho que continuam contando. Tipo, na minha cidadezinha lá de Santo Antônio, o prefeito acho que é DEM. É PMDB o prefeito, e o prefeito estava trabalhando com o Márcio França, porque se o Márcio França ganhasse, a história da máquina na mão. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que, por exemplo, o Dória não teve vereador trabalhando por ele, não teve deputado, não vi nada disso. Entrei várias vezes, por exemplo, nas páginas do Carlão, para ver se ele falava de Dória. O Carlão não falava de Dória em nenhum momento. Eu imagino que seja por causa da ligação aqui do senhor com o PSDB. Afinal de contas, foi uma chapa única no início, hoje não é mais, o vice é PSB também, mas uma parceria forte. Não, veja bem, olha, a única coisa que eu não fiz, eu deixei o PSDB muito à vontade, até porque eles têm os candidatos deles, tanto para trabalharem para os deputados dele, quanto agora no segundo turno, né? E você mesmo deu a resposta, Zezé. Nós não sentimos assim nenhum trabalho local. Então, o que aconteceu? É um desdobramento da eleição nacional, né? O Bolsonaro, Alckmin, assim, o Bolsonaro, ele conseguiu uma evolução muito grande, né? E o Dória, ele conseguiu colar a imagem dele ao Bolsonaro, que até... não era assim, né? Quando começou a eleição, ele disse que não queria o apoio e tal, mas enfim, é por isso que eu acho que ele é o grande vencedor, porque ele teve essa sensibilidade, ele brigou com o partido, ele declarou apoio para o Bolsonaro, teve aquele fato lá que ele foi para o Rio de Janeiro, ficou aquele desencontro, depois o Bolsonaro fez um vídeo, nós tentamos contrapor, praticamente a expressão maior do PSL aqui, que foi o senador, o Major Olímpio, ele declarou apoio para a gente, foi para a televisão, mas nós não conseguimos fazer com que a população vinculasse, né? Ficou essa questão até conseguimos, porque se você pegar, o Bolsonaro teve 70% dos votos em Campinas e o Dória não teve isso, né? O Dória teve... Sim, nós observamos teve bem isso, menos. Então teve muito voto Bolso-França, né? Que foi o Bolsonaro e o Márcio França, mas não foi o suficiente para dar o resultado da virada da eleição. Prefeito, ainda em relação à eleição, como que o senhor vê agora com a vitória do Dória, relacionamento governo de Estado e governo de Campinas? Como se dará? Pois, da minha parte, tranquilo. Eu sou prefeito de Campinas, vou ter um relacionamento com o futuro governador de São Paulo. Eu sempre tive um relacionamento de amizade com o Dória, né? Agora, eu até compreendo dele não estar muito feliz porque eu apoiei o adversário dele. Porém, na política e na vida, eu aprendi a respeitar pessoas que têm lado e que têm posição. O meu lado, nessa eleição, não era do lado dele. Eu sou presidente do partido que tinha o candidato, o atual governador. Então, eu acredito que eu fiz aquilo que é de se esperar, normal. Acho que o Dória não verá, pelo contrário. E as informações que eu tenho, ontem o Rodrigo Garcia me ligou e ele falou que muitas vezes eles chegavam até eles o seguinte, que tinha muita coisa, às vezes, quente na eleição e que eu tinha uma posição mais branda, uma posição mais serena, né, de tentar amainar um pouco assim, os ânimos que ficaram muito quentes, principalmente na última semana. Não, eu ia dizer, com relação ainda à eleição, que a gente teve a impressão, com as pesquisas eleitorais, que a curva ascendente do Márcio França estava contínua, e se tivesse mais 1 ou 2 dias, ele poderia ultrapassar. Não sei se vocês, dentro da campanha, tiveram essa sensação. Olha, esse é o grande ponto de interrogação. O rapaz que trabalhou para a gente, que é o Felipe Sotelo, ele acha o seguinte:
nós tivemos aquela subida de véspera e ao contrário do que você está falando. Talvez se a eleição fosse no sábado, a gente teria ganho a eleição, entendeu? Acontece que ao divulgar aquilo e a repulsa ao PT, porque teve uma crescidinha do Haddad também, não sei se você se lembra disso. Pode ser que as pessoas tenham se refugado e voltado na posição do voto, né? É uma coisa que não dá para você cravar, não dá para dizer que foi isso, mas a gente acha que se a eleição fosse no sábado, seria diferente do que foi no resultado de domingo. Mas aí as pessoas dormem, o dia é outro, né? E quem está acostumado com a eleição sabe que às vezes a gente vê um resultado. A pesquisa de véspera nos animou muito, porque deu o Ibope 50-50 e o Datafolha, que tinha feito quase 6 mil entrevistas, foi quase uma boca de urna. 51. Deu 51-49 para a gente. Né? E aí, no dia da eleição, o resultado não se concretizou. Prefeito, nós vimos essa eleição desde o primeiro turno, os resultados de primeiro turno com a eleição do Legislativo, uma eleição diferente que a maioria dos analistas e dos próprios políticos dizem que dá para se tirar várias lições dessa eleição de 2018. Qual a lição que o senhor tirou? Olha, a lição, eu falo que a votação é igual uma carta, né? Um texto, e na escola a gente fazia interpretação de texto, né? Eu interpreto como uma eleição que teve um voto de revolta, né? Esse voto de revolta, ele veio acompanhado de indignação, de uma série de coisas, por tudo o que o Brasil vinha passando, né? Nós tivemos a cassação de uma presidente, depois temos agora um presidente exercendo o cargo em condições muito, muito desfavoráveis, para ser bem suave no comentário. E eu acredito que se buscou um novo caminho, né? Agora, Zezé, qual que é o problema nevrálgico do nosso país hoje? Um sistema político que precisa ser reinventado, né? Aliás, os partidos parecem que entenderam o recado, estão conversando, estão... Eu acredito que esse sistema de cláusula de barreira, por exemplo, 14 partidos perderam a representatividade, né? Ficaram presos na cláusula de barreira. Se a gente tivesse feito isso em 2002, lá atrás, quando começaria a valer a cláusula de barreira, que era 5%, nós teríamos hoje apenas 6 partidos. No entanto, nós temos mais de 30. Agora tem uma cláusula de barreira progressiva. Eu acredito que a gente está caminhando para melhor. E vamos precisar o presidente eleito é uma pessoa que viveu 6 mandatos no parlamento, né? E ele conhece de política. O Bolsonaro não é um neófito. Ele é uma pessoa que, dentro do estilo dele, dentro do jeito dele, ele tem uma compreensão sobre política. E a gente espera que o Brasil possa se estabilizar. Porque esse é o grande problema. Não adianta você lutar aqui na prefeitura, aperta daqui, faz dali, quando o Brasil está caminhando para trás na parte econômica. Aí gera desemprego, gera uma série de coisas. Eu estou entre aqueles que gostaria muito que ele acertasse no governo para que a gente pudesse ter uma estabilidade econômica, que é o que o Brasil está precisando. Então, prefeito, a gente viu nesse ano a elevação da carga tributária aqui em Campinas. E, no entanto, eu, pelo jornal, pelo bastidores, as perguntas que chegam, a gente não vê melhoria na qualidade de serviço, principalmente buraco de rua e saúde. O que acontece que esse aumento de carga tributária não veio com a melhora do serviço público oferecido? Olha, Zezé, governar é fazer escolhas. Eu já reconheci que no ano passado, principalmente, agora eu tenho um outro orçamento que vai ser aprovado, a Câmara vai votar para o ano que vem. O que aconteceu? A população perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde. De um ano para o outro, Zezé, aumentou 40% a demanda de saúde. Em agosto de 2017, eu já tinha atendido na saúde de Campinas o mesmo número de pessoas que eu atendi o ano de 2016 inteirinho. Então, eu precisei jogar recursos na saúde. Eu diminuí realmente o orçamento da pasta de serviços públicos, porque o orçamento é aquele. As demandas foram muito grandes, eu precisei fazer esse remanejamento. Agora, para o ano que vem,
eu estou fazendo uma recomposição para poder ter a Secretaria de Serviços Públicos com um maior aporte financeiro para a questão da manutenção da cidade. Agora, eu defendo a minha administração, Zezé, em qualquer área que você quiser. Saúde, diminuição de mortalidade infantil, que é o principal índice da Organização Mundial de Saúde. Educação, aumento na nota do IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Trânsito, queda na morte de trânsito. Aplicativo do Waze mostra Campinas como a cidade com maior fluidez de trânsito das cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós temos problemas? Claro que temos. É isso que eu ia colocar. Prefeito, por exemplo, reduziu a mortalidade infantil e isso é importante, precisa continuar com esse índice. É o mínimo que nós esperamos de todos os governantes. No entanto, nós temos reclamações... Ao contrário do Brasil, né, Rose? Isso, o Brasil aumentou. Por isso que eu disse para o senhor que tem que manter esse índice, né? Tem que manter isso aí. Por favor, exatamente. Agora, o que acontece? Em outras áreas, na própria saúde, a gente tem muita reclamação, principalmente do leitor, do telespectador e do ouvinte, né? Então, nós temos reclamação de demora, por exemplo, hoje, uma pessoa da minha igreja, né, levou a mãe no Mário Gatti, ficou 10 horas esperando. Então, você tem problema de saúde, de espera de médico, falta de medicamentos, há problemas no Ouro Verde. Então, assim, o cidadão campineiro que precisa da saúde, ele não tem encontrado, prefeito, aquilo que ele precisa. Então, é isso que a gente quer perguntar para o senhor. O ano que vem, o que o senhor vai estar fazendo para poder melhorar esse dia a dia do campineiro que sofre tanto quando vai procurar uma unidade de saúde? Prefeito, só para encaixar aqui, essa pergunta do Ouro Verde é justamente de um dos nossos ouvintes aqui, o Freitas, que entrou em contato para fazer justamente essa pergunta. Vamos lá, então. Saúde. Nós temos 9 mil trabalhadores na saúde. 3 mil entraram no meu governo. 1/3 das pessoas que estão trabalhando na saúde hoje foram contratadas pela minha gestão, por concurso público, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, profissionais da área de saúde. Está em andamento o maior programa de saúde que Campinas já teve, que é o Saúde em Ação. São mais de 100 milhões de reais. Eu já entreguei vários centros de saúde, posso citar aqui números, né? O Osiel, o São Bernardo, o Centro de Saúde da região central, entreguei do Satélite Íris, vou entregar agora da Vila Perseu. São 20 novos centros de saúde. Já que o senhor está perguntando os centros que o senhor entregou, estão perguntando aqui a UPA Carlos Lourenço, que há anos não termina. Quem está perguntando é o Orlando Balduino. Não, ela está pronta. A questão é a verba para o funcionamento. Que é importante. São 2 anos que está fechado? Não, é importante. Não. Eu peguei, é uma obra. Vamos lá, então. UPA Carlos Lourenço. É uma obra que a administração anterior tinha pago toda a obra e não tinha conclusão. Eu precisei esperar uma autorização judicial para poder retomar a obra. Eu não podia, mesmo que eu quisesse, porque eu sou um prefeito, mas estou debaixo de lei. Eu precisei um juiz dar um despacho dizendo: olha, prefeito, vamos deixar esse passivo para trás e o senhor pode retomar a obra. Do momento que eu retomo... Não tem uma obra no meu governo, Rose, que você aponte que esteja parada. Todas as obras, teve começo, meio e fim, né? E lá na UPA Carlos Lourenço, eu tinha combinado com o governador Márcio França, espero que se mantenha isso sobre o novo governador João Dória, de transformar ali também numa AME. Como nós teremos a AME do lado do Mário Gatti. Pouca gente sabe, mas nós vamos ter a maior AME do estado de São Paulo ao lado do Mário Gatti. Essa questão de espera que você falou, eu não sei especificamente qual que é o caso. O que as pessoas consideram espera? Ela chega e recebe um primeiro atendimento. Aí ela recebe uma medicação. Isso acontece em hospital particular. Aí ela conta aquilo da medicação quando está fazendo efeito até ela ter a liberação como uma espera. Na verdade, isso muitas vezes é uma observação que está se fazendo do doente. O Mário Gatti, Rose, depois que a pessoa é internada, nós temos 80% de bom e ótimo de satisfação quando ela sai do hospital. Os hospitais privados giram em torno de 60%. Então, outra coisa que às vezes dá problema na rede pública, nós temos o protocolo de Manchester, que tem as cores vermelho, azul, verde e amarelo, de acordo com a gravidade. Quando é vermelho, é atendido em até 10 minutos. Às vezes a pessoa está ali esperando com uma enfermidade menos grave. E ela não compreende por que o outro passou na frente, mas passou na frente por uma questão
para salvar a vida da outra pessoa, né? Prefeito. Agora, eu quero reconhecer que estou aqui falando um pouco do nosso trabalho, mas nós pretendemos melhorar e acho que o governo federal precisa ajudar para isso. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, prefeito. É uma Obrigado. pena. Uma boa Obrigada, tarde para você. prefeito. Voltarei mais vezes se for convidado. Claro, Obrigado. Tchau, será. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.